gente, bem-vindos a mais um episódio de Chat Privado com Deus. Meu nome é Sara Radassa e estou muito feliz de ter aqui vocês de volta comigo. Feliz sexta-feira, não sei se você está assistindo isso na sexta, mas uma boa semana para vocês. Espero que Deus te abençoe. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito, muito bem. E hoje a gente vai trazer uma palavra muito legal, que eu acho que é uma palavra que todo adolescente precisa ouvir em algum ponto da sua vida e a gente precisa continuamente ouvir. E essa palavra é muito... eu gosto muito dessa palavra porque ela toca em um lugar muito especial no meu coração, porque eu tenho um testemunho sobre essa palavra que eu vou compartilhar hoje com vocês. E hoje a gente vai falar sobre amizades, que é um tema que, assim, às vezes mexe muito com o adolescente, porque se você, às vezes Deus te direcionou para esse vídeo porque você sabe que você tem alguma amizade aí que tá te atrapalhando, que você precisa entregar, e talvez Deus tá usando isso como um confronto pra você. Mas é verdade que as nossas amizades e as pessoas ao redor influenciam muito o nosso comportamento. Igual a gente vê, né? Às vezes a gente vê uma criança muito birrenta, ou a gente vê uma pessoa que cresceu e se tornou uma pessoa um pouco rancorosa, arrogante, e às vezes a gente, tipo assim, a gente julga aquela pessoa, mas a gente percebe que aquela pessoa cresceu em um lar que foi assim, um lar talvez tóxico, um lar que não foi agradável. E quando uma criança, uma pessoa nasce em um lar assim, isso acaba tendo um peso emocional naquela alma. E é a mesma coisa, é o mesmo conceito com as pessoas ao nosso redor e o nosso comportamento. As pessoas ao nosso redor influenciam o nosso comportamento. E por isso que a gente tem que prestar atenção de quem a gente dá intimidade, quem a gente compartilha nossos segredos, com quem a gente decide virar amigos e toma esse passo de amizade, né? E hoje em dia, nós andamos conectados com muita gente. E não falo só, tipo assim, de amigos, mas a gente anda conectado com pessoas na internet, com filmes, com séries, e tudo isso influencia. Tudo isso vem pro nosso espírito, tudo isso a gente recebe, e é muito importante que a gente preste atenção no conteúdo que a gente está recebendo, nas pessoas ao nosso redor, porque tudo isso é influência ao nosso redor. E a gente anda conectado com muita gente. Só o Instagram, o TikTok, as mídias sociais são um monte de pessoas que a gente está conectado. Isso é muito importante que a gente reflita pra gente fazer mesmo uma limpa em nossa vida. E quando eu falo conectado, também, como eu disse, falo seguir em mídias sociais também, mas a questão é que a gente recebe as palavras que são lançadas pra gente. Então, se você tá vendo muito vídeo, tipo assim, de comida fitness, você vai ser mais motivado pra comer saudável. Se tá vendo muitos vídeos de doce, você vai ter aquela vontade de comer doce. Isso a gente sente o que a gente tá assistindo, o que a gente consome, né, o conteúdo que a gente consome influencia a nossa vida, influencia a nossa atitude. Mas a gente não vai falar sobre mídias sociais, a gente não vai falar sobre conteúdo hoje, a gente vai falar sobre amizades. E eu queria dar um exemplo pra vocês. Talvez vocês tenham um irmão mais velho, ou talvez vocês são irmãos mais velhos, e às vezes a gente percebe, muitas vezes os irmãos mais velhos, a gente percebe que os irmãos mais novos tendem a seguir e imitar alguns comportamentos do irmão mais velho. E eu posso comprovar isso, porque eu sou a irmã mais nova, eu tenho 2 irmãos e uma irmã mais velha, que são bem mais velhos que eu, e eu sou a mais nova. E eu já me peguei várias vezes tentando imitar eles, comportamento deles. E é verdade, os irmãos mais novos, eles imitam os irmãos mais velhos, né? Aquela inspiração. E é a mesma coisa com os nossos amigos. A gente acaba pegando o comportamento deles. Então é muito importante que a gente tenha amizades com comportamentos bons, porque aí a gente vai pegar comportamentos bons também das pessoas ao nosso redor. E por isso, precisamos escolher as nossas amizades muito bem, porque elas são uma das maiores fontes de influência na adolescência. E pra vida toda, mas ainda mais na adolescência, na fase onde a gente tá. As amizades são uma das coisas que mais nos influenciam. E quem são os seus melhores amigos? Reflita aí para você mesmo. Quem são os seus melhores amigos? Será que eles te influenciam para coisas boas? Ou será que eles te influenciam para coisas ruins? Sara, isso quer dizer que eu não posso ter amigos cristãos? Não, você
pode ter, assim, depende muito, gente, eu vou explicar aqui pra vocês. Depende, a gente pode sim, a gente deve ter amigos cristãos, porque a gente tem que ir ajudar os doentes, a gente tem que ir e espalhar a palavra de Deus. Se você se privar, se você falar assim, não, eu só vou ser amigo de crente, isso claro que você tem que ter amigos cristãos, mas é importante você e criar essas conexões. Um dos melhores jeitos pra evangelizar, na minha opinião, é quando você vai lá e você fala assim, ó, pega o contato daquela pessoa, você vira amiga daquela pessoa e você vai evangelizando, falando sobre sua fé através de uma amizade. Conheço tantas pessoas que foram ganhadas para Jesus através disso. Então é muito importante que a gente vá até os doentes, né, para trazer a palavra de Deus. Mas às vezes você tá passando por um momento em sua vida que você precisa se privar. Às vezes você tem muitos amigos que não são da igreja, não são crentes, e isso tá influenciando você. Porque sim, quando a gente é muito bom a gente ter amigos que não são cristãos, porque através de uma amizade a gente vai trazer a palavra pra eles, mas é importante que a gente tenha isso quando a gente tá firmes na palavra, firmes na Bíblia, porque aí a tentação vai chegar e você não vai se abalar. Mas muitas vezes as nossas amizades estão influenciando muito a gente. Às vezes a gente pode usar aquela desculpa, não, Sara, mas eu vou ganhar o meu amigo pra Jesus. Isso é uma motivação muito boa. Sempre pense assim, isso é muito importante. Mas às vezes isso não passa de uma desculpa esfarrapada que a gente dá pra Deus. Às vezes a gente fala assim, Deus, não, eu vou ganhar esse amigo pra Jesus, eu prometo. E às vezes a gente não acaba ganhando aquela pessoa. Quem ganha, quem acaba sendo ganhado é você. Você acaba sendo ganhado pro mundo e não aquela pessoa pra Deus. Muitas vezes é uma desculpa esfarrapada que a gente dá pra Deus. E eu falo isso de testemunho próprio. Porque teve uma época na escola que eu tinha amizades que não agradavam o Senhor. E eu sabia muito bem disso. Deus falava comigo que era pra eu entregar essas amizades. Mas eu tinha um coração de tipo assim, Senhor, mas eu vou ganhar meus amigos, minhas amigas pra Jesus. Mas acabava que eu não dava um pio sobre a minha fé. E quem acaba sendo influenciado não era eu que influenciava elas pro bem. Eu acabo sendo influenciada por um caminho errado que Deus não tinha pra mim. E aí foi um dia que eu me toquei e eu fiz uma certa oração pra Deus. Eu falei assim, Deus, eu às vezes, tem horas que eu sou um pouco tímida, tem horas que eu sou mais extrovertida. Mas nessa época, ainda mais que foi logo pós-pandemia, que a gente ficava muito isolado, então acabou que criou uma timidez em mim. Eu não queria machucar o coração dos meus amigos e minhas amigas, só simplesmente me distanciar. E isso é uma preocupação válida, às vezes você não quer sacrificar essa amizade, porque você tem medo de machucar aquela pessoa. Então eu fiz essa certa oração, eu falei, Deus, se o Senhor não quer que eu tenha essas amizades, remova essas amizades da minha vida. E gente, não tô nem brincando com vocês. Deus literalmente fez a limpa e removeu essas amizades da minha vida. Eu tenho literalmente, alguns dos meus amigos foram para outros estados, foram para outros países, saíram da escola e literalmente assim, Deus limpou. E aí eu me deparei e eu percebi que eu não tinha mais os amigos na escola. E foi aí que eu tive uma das experiências mais lindas com Deus, que Deus se revelou como o meu melhor amigo. Tem até um versículo que eu queria ler com vocês, que é Provérbios 18, 28, que fala: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Então olha que interessante, quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe um amigo mais apegado que um irmão. E esse amigo é Jesus. E de fato esse versículo, eu vivi esse versículo. Por conta de eu ter muitos amigos, eu estava chegando em ruína. Mas foi aí que Deus se fez o meu melhor amigo. E tendo Jesus como meu melhor amigo, eu não sinto falta de mais nada. Mas Deus é tão bom, gente, que não parou por aí. Jesus me deu amigos que são firmes na palavra. Hoje em dia eu me vejo cercada de pessoas tão boas na minha vida. Eu me vejo cercada de amigos sinceros. Eu me vejo cercada de amigos que amam o Senhor como eu amo o Senhor. Então, se Deus tá pedindo pra você entregar uma amizade, não tenha medo. Porque Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai te deixar estrangulado, sem amigos, sem vida social. Deus vai mandar as pessoas certas pra sua vida. Se Deus tá pedindo pra você entregar uma amizade, confie no Senhor e entregue. Eu sei que é difícil. Entregar a amizade é uma das coisas mais difíceis que a gente pode fazer no período da adolescência. Porque a gente
presta muita atenção para nossas amizades. Isso é algo muito importante para um adolescente, muito importante pra gente. Mas Deus não vai te deixar sozinho. Deus vai trazer amigos ideais, amigos para a vida inteira, para sua vida. E para viver em santidade, é preciso de separação. Se você quer viver em santidade, você precisa de uma separação. E você tem essa separação quando você separa o mundo que está em volta de você e você se santifica e você se separa. E isso começa com as amizades. Se você tem amizades que você sabe que não estão te influenciando para um caminho bom, você está sendo influenciado pelas amizades, faça essa oração ao Senhor. Deus, afasta essas amizades da minha vida. Faça uma limpa em minha vida. Eu quero me santificar e me purificar. Tem outro versículo muito bom em Eclesiastes 4:10, que fala: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a se levantar. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. Gente, esse versículo é muito bom porque fala que se cair, o amigo pode te ajudar a se levantar. Mas pobre é o homem, coitado do homem que não tem esses amigos pra ajudar ele a se levantar. E é exatamente isso. Às vezes você cai em pecado e você não tem ninguém pra te levantar do pecado. Porque todos os seus amigos em sua volta também caíram no pecado, também estão no pecado. Então, esse é o problema de você ter todos os seus amigos caídos em pecados. Porque quando você cai em pecado, quando você falhar, que acontece, todos os seus amigos, seus contatos pessoais também estão precisando dessa mão para levantar eles, estão precisando dessa ajuda. Então é muito importante que você tenha amigos que vão te puxar e que vão te ajudar a se levantar. E também tem outra história muito boa, que se encontra em Marcos 2:5, que na verdade tem em Lucas e tem em Marcos e em Mateus também, que é quando Jesus estava ali em uma casa pregando e tinha uma multidão ali e ele estava curando muitas pessoas, e aí tinha um paralítico, né? E a gente conhece aquela história que eles quebraram ali o teto da casa e eles desceram o paralítico. Tinha uma multidão, eles não sabiam como iam trazer aquele paralítico para Jesus. E aí eles desceram ali, subiram no telhado da casa onde Jesus estava, abriram ali o telhado e desceram o paralítico. E tem versões da Bíblia, né? A Bíblia fala que aquele paralítico foi carregado por 4 homens. E tem versões da Bíblia que falam que aqueles homens eram amigos daquele paralítico. Então, literalmente, foram os amigos deles, falaram assim: meu Deus, Jesus tá ali naquela casa, bora trazer fulaninho, porque fulaninho é paralítico, ele vai ser curado. Vamos trazer fulaninho pra Jesus, pra ele poder ser curado. Então, aqueles amigos foram lá e trouxeram ele a Jesus. Eles fizeram todo aquele armengue pra subir no telhado, quebrar o telhado e descer o paralítico até Jesus. E Jesus diz isso aos amigos e aquele paralítico. Marcos 2:5. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados são perdoados. Então aquele paralítico foi curado porque ele tinha fé. Ele tinha fé e ele acreditava que ele podia ser curado. Ele acreditava no poder de Jesus, ele acreditava que Jesus tinha o poder para curar ele, e Deus viu a fé dele e ele foi curado. Mas o versículo coloca em plural, vendo a fé que eles tinham. Então não foi só a fé do paralítico que moveu o coração de Jesus, foi a fé dos amigos deles. Os amigos dele sabiam que Jesus podia curar ele. E eles foram persistentes, eles levaram o amigo dele que estava vivendo naquele sofrimento, levaram ele até Jesus, porque eles também acreditavam e eles também queriam que o amigo deles fosse curado. Ele queria que aquele paralítico fosse curado, eles amavam o amigo deles, então eles queriam que ele fosse curado. E a fé deles também moveu o coração de Jesus. Então é muito importante que a gente tenha amigos, que a gente seja cercado por esse tipo de amizades. Cercado por amigos que vão nos aproximar de Jesus, vão nos levar para Jesus. E vão ter fé
que nós vamos poder ser transformados. E a nossa fé é o mais importante. Que a gente não vai ser salvo pela fé de outra pessoa, mas é muito importante que a gente tenha esses amigos que estejam lá por nós. A gente precisa de amigos que vão orar por nós quando a gente cair em pecado. Eles vão orar por nós, vão nos ajudar a gente a se levantar, vão nos aproximar de Jesus. E é muito importante que você seja também um amigo na vida dos outros, que ajude eles a se aproximarem a Jesus também. Mas com muito cuidado para não ser influenciado para o caminho errado. Então, precisamos de amigos que vão fazer esse mesmo tipo de coisa que aconteceu em Mateus 2. E isso realça a importância de ter bons amigos. Se você... Eu acredito que você está assistindo esse vídeo, é porque Deus te direcionou para esse vídeo, então é porque talvez tenha uma amizade que você precisa entregar. E eu falo assim, não tenha medo. Eu passei por isso. Se você está sentindo no seu coração que você tem uma amizade que você precisa entregar, eu como sua amiga, eu posso comprovar pra você, confie no Senhor. Foi difícil? Foi, no início é difícil, e porque é uma entrega, não é fácil, mas tenha fé, porque o Senhor vai honrar a tua entrega, e Ele vai trazer amigos muito melhores. Eu não tenho arrependimento nenhum, eu sou muito grata porque Deus fez em minha vida, porque eu sei que se eu não tivesse entregado, se eu não tivesse feito aquela oração naquele dia, eu poderia estar perdida, eu poderia não estar onde eu estou hoje. E isso é muito importante, porque essa simples oração essa entrega de se entregar às suas amizades pode mudar a sua vida inteira. Então, por favor, se tem alguma coisa que você sente que está te influenciando, corte em geral e entregue na cruz e ore, porque o Senhor vai trazer bênçãos muito melhores para a sua vida. Amém? Então vamos orar. Senhor, eu oro por essa pessoa que está assistindo esse vídeo, Senhor, que está no outro lado dessa tela, Senhor. Se tem alguma amizade que esse adolescente precisa entregar, confronta agora, Senhor. Venha com um amor confrontante e revele o nome das pessoas que a gente precisa entregar. Revele o nome das amizades que a gente precisa entregar. Revele coisas em geral que a gente precisa entregar, coisas que estão nos distraindo, coisas que estão nos influenciando para caminhos errados, Senhor. E que a gente confie em Ti. Mesmo que entregar essas amizades não sejam fáceis, Senhor, mas que a gente seja comovido por essa história da Bíblia, porque foram amigos que tiveram fé e que cuidaram um dos outros e que aproximaram uns aos outros para Jesus. Que a gente seja cercado por amigos assim. Senhor, nos dá amigos assim. Nos dá amigos que amam o Senhor como nós amamos o Senhor. Em nome de Jesus, que a gente não tenha medo de fazer essa entrega, porque a gente sabe que o Senhor virá em dobro, nos dando bênção em dobro e nos dando amizades muito melhores, Senhor, amizades eternas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Então, é isso. Muito obrigada por assistir. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. Compartilhe esse vídeo para outras pessoas também que estão precisando ouvir essa palavra. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Estou muito feliz de ter estar aqui com vocês mais uma vez. E vejo vocês próxima semana. Um beijo. Tchau, tchau.